Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marta e eu venho aqui hoje tratar de um assunto muito sério e muito importante. Quero aqui já agradecer a Majô, que já deixou esse tema para a gente, um tema muito importante e que a maioria das pessoas não dão tanta importância assim. Hoje, então, vamos falar sobre contaminação na geladeira. Pois é, sabia que a sua geladeira é fonte de contaminação na sua casa? Pois é, hoje você vai descobrir como proceder, como higienizar a sua geladeira e como evitar esse tipo de contaminação. Então fiquem ligadinhos aí. Então, na geladeira nós utilizamos para conservar os alimentos. Só que muitos micro-organismos conseguem ficar ali como se estivessem dormindo, vamos assim dizer. Então eles esperam aquela temperatura voltar para eles poderem se multiplicar. Então a geladeira ela não elimina micro-organismos. Então se você está pensando aí que a sua geladeira, vou colocar na geladeira que vai... Não, você apenas vai conservar o alimento. E nós vamos aqui mostrar para vocês a classificação dos micro-organismos em psicotróficos, mesófilos e termófilos. Mas o que seriam essas denominações? Psicotróficos são aqueles micro-organismos que conseguem sobreviver a uma baixa temperatura, de menos 10 graus até o máximo que seria 5, 7 graus. Os mesófilos são aqueles micro-organismos que conseguem sobreviver à temperatura ambiente, 23, 25 graus, que é a nossa temperatura, vamos assim dizer. E os termófilos são aqueles que conseguem sobreviver a altas temperaturas, a mais de 180, mais de 200 graus. Dentre isso, eu quero também mostrar para vocês a fase de crescimento, para que vocês consigam entender um pouco de como funciona um micro-organismo. Isso eu não estou citando vírus, tá? O vírus não entra nessa fase. Então, são 4 fases. É a fase lag, que seria a fase de adaptação daquele micro-organismo. É como, vamos supor que você vai fazer uma viagem para um lugar que a altitude é muito alta. Então, você vai se adaptar àquele ambiente. A mesma coisa com o micro-organismo. Vai se adaptar à temperatura, ao pH, à atividade de água. E temos, aí a curva começa assim, na fase lag, e vem a fase logarítmica, no qual os micro-organismos vão se multiplicar muito rápido. Então é aquela fase onde ele já se adaptou e ele já começa a se reproduzir. Vem a fase estacionária, onde a maioria dos micro-organismos já se desenvolveram, e depois ele morre, que seria a fase de senescência. Então o gráfico seria isso, para vocês entenderem. E existem micro-organismos em vários tipos. Existem na pele, no cabelo, na água, nos alimentos, em vários outros lugares. O que a gente precisa se atentar é que aqueles micro-organismos são daquele tipo de habitat. Se você ingerir aquele micro-organismo, ele vai causar algum dano em nós. Então vamos supor, na nossa pele aqui, ó, tem vários micro-organismos. Por que ele não vai fazer mal? Porque ele está no lugar certo que ele tem que estar. Se você ingerir, eu tenho certeza, vai te dar uma diarreia, uma dor de barriga e pode levar à morte. Isso que a gente tem que se atentar. E a maioria dessas doenças, como eu disse, pode ser apenas um desconforto, mas também pode acontecer de levar à morte. Então, em alguns casos que eu andei pesquisando, os mais comuns de se encontrar são os coliformes, E. coli, Staphylococcus, bolores, leveduras, salmonella, serratia, listeria. Muitas denominações vão caindo por terra. Por exemplo, antigamente todo mundo falava coliformes fecais. Não existem mais essa denominação. Então a gente utiliza outras formas. Então, se você não sabe se seria 45 graus ou 35, né, que são as duas espécies, então apenas coliformes, não utilizem mais. Expressões como coliformes fecais não existe,
e vários outros que depois eu vou trazendo, que já caiu por terra. Bolores. Os bolores se desenvolvem a várias temperaturas. Então pode ser desde a temperatura no ambiente, pode ser dentro da geladeira, então são muito encontrados. Estafilococcus também são encontrados a uma temperatura que varia de 7 graus a 47, então pode acontecer em qualquer ambiente. Listéria. Listéria é muito comum em leite cru, em queijos, em carnes em geral. Então também na sua geladeira tenho certeza que tem. E a salmonela. A salmonela é um micro-organismo encontrado no trato gastrointestinal de aves. E ela é uma doença muito séria e que pode causar desde náusea, vômitos, diarreia e a morte, dependendo. Nós temos que nos atentar que nós, mais ou menos os jovens, pessoas com uma boa saúde, às vezes pode ter até uma dorzinha de barriga, mas crianças, idosos, pessoas com alguma deficiência imunológica, que esteja passando por exemplo, um tratamento de câncer, eles têm o organismo fraco, então isso pode se agravar e levar à morte. E muitas dessas doenças transmitidas por alimentos, ela acontece por falhas desde o processo produtivo, como contaminação, uso da mesma superfície para cortar, como eu te disse, contaminação cruzada, alimentos crus que não estejam separados dos alimentos cozidos, esponja de louça, pano de prato, a pia, então tudo isso pode ser uma fonte de contaminação. Então, como diminuir essa contaminação na sua casa? Lavando bem os alimentos. Agora estamos na pandemia e a pandemia veio nos ensinar de que precisamos sim ter cuidado com os micro-organismos, porque eles podem causar sim sérios problemas. Então, lavar bem os alimentos, lavar as latas, os potes, as embalagens Tetra Pak, que seriam as de caixinha de leite. Também evitar de colocar as bandejas de isopor dentro da geladeira. Então, todo alimento que você chegar na sua casa, tire da embalagem, lave, limpe, esterilize com solução de cloro. Outra coisa, descongelar alimentos. Descongele alimentos dentro da geladeira. Porque se você tirar ele da geladeira, você vai estar aumentando a temperatura e com isso vai proliferando muito mais micro-organismos. Então sempre descongele carne, descongele o que for dentro da geladeira e não coloque água. Coloque dentro do recipiente e deixe descongelar. Outra coisa, verduras, frutas sempre devem ser higienizadas com solução clorada. Não lavar carnes, muita gente tem mania de lavar carnes. Carnes não pode ser lavada. Vinagre não é desinfetante, muita gente aí utiliza vinagre, então vinagre não é um bom desinfetante. Utilize cloro na proporção desejada. Lá atrás da embalagem de cloro sempre tem lá como higienizar. A maioria das vezes é 1 colher para 1 litro de água. Outra coisa, sempre coloque os seus alimentos dentro da geladeira fechados. Não deixe nada aberto. Sempre coloque lá o presunto, coloque na vasilhinha, feche e deixe lá. Higienizar a geladeira. Vamos lá. Como higienizar? Pelo menos uma vez por mês seria o bom. O bom seria sempre a gente higienizar, mas como não dá, reserve aí pelo menos uma vez por mês. Lave a geladeira com água, sabão. Se preferir, use alguma solução. Não sei se a geladeira consegue conservar com o cloro, se pode dar alguma reação, mas álcool 70. Outra coisa também, pano. Utilize panos limpos. Então, não adianta nada você limpar a sua geladeira e o pano não esteja limpo. Umedeça sempre o pano com álcool 70, depois de você lavar com água e sabão.
Outra coisa que eu quero ensinar a vocês. Lá na nomenclatura, quando você comprar o álcool, lá tiver escrito álcool 70% ou álcool 70 INPM ou 70 GL, é o álcool essencial para você matar o micro-organismo. Outro tipo de álcool não vai esterilizar. Ele não tem essa capacidade de esterilizar. E deixar sempre as coisas secarem a temperatura naturalmente, né? Secar naturalmente. Sempre alimentos como leite, queijo, esses alimentos mais perecíveis, sempre coloque na primeira prateleira e os restantes depois no final lá embaixo, as frutas, as verduras, para melhor conservar, devido à diferença de temperatura da geladeira. E no mais, eu quero agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho, espero ter orientado muito vocês e não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de clicar aí no gostei e espero vocês no próximo vídeo. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Deixa aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada!